Seja toda a gente bem-vinda ao debate das eleições autárquicas. Está mesmo muito mais gente do que eu estava à espera. Muito obrigado por terem vindo. O meu nome é Ricardo Silves Ribeiro, faço parte do coletivo PREN, um coletivo que se propõe a debater temas importantes para esta terra, recém-criado. Este é, aliás, o nosso primeiro debate, o que explica talvez o nervosismo. Nós estamos hoje não só a fazer o debate aqui na Praça do Município, à frente da Câmara, à frente do Café Versátil, mas também online na nossa página de Facebook. E, portanto, os candidatos vão estar não só a falar para estas pessoas, mas também para as que estiverem a assistir online. Vamos estar nas próximas horas com cada uma das lideranças das candidaturas à Câmara Municipal da Zambuja. Eu tenho comigo, por ordem que os partidos representam e se sentam na Assembleia da República, António Pito, pelo Bloco de Esquerda, reside em Vila Nova da Rainha, é assessor parlamentar na Assembleia da República, formado em Direito, tem uma carreira ligada à administração pública e ao setor privado. Mara Oliveira, pela CDU, é natural de Alcoentre e voluntário nos bombeiros da freguesia. Licenciou-se em Psicologia e trabalha atualmente no grupo de Centros de Saúde do Estuário do Tejo. No último mandato exerceu durante 6 meses o cargo de vereadora em substituição de David Mendes. Silvino Lúcio, pelo Partido Socialista, é natural de Aveiras de Baixo e começou o seu percurso político como Presidente de Junta da sua freguesia, é empresário, vereador desde 2009 e atualmente ocupa também o cargo de Vice-Presidente do município de Zambuja. Rui Corça, pela coligação Sempre ao Seu Lado, é natural da Zambuja, volta a candidatar-se à presidência da Câmara da Zambuja, volta a candidatar-se à Câmara da Zambuja depois de um mandato como vereador sem pelouro, lidera a lista que integra PSD, CDS-PP, MPT e PPM e é também gestor. E Inês Louro, pelo Chega, é advogada, ex-militante do Partido Socialista por 31 anos, ex-dirigente das Mulheres Socialistas da Zambuja e atual Presidente da Junta de Freguesia, concorre agora pelo partido liderado por André Ventura. O debate de hoje vai focar-se em 3 grandes temas: ambiente, habitação e emprego e comércio. Bem-vindos e bem-vindas a este debate. Em fevereiro de 2017 foi inaugurado um centro de tratamento de resíduos não perigosos em Zambuja, gerido pela Triasa, empresa pertencente à Suma, que por sua vez pertence ao Grupo Motengil e à Urbacer. O aterro fica localizado a 100 metros das primeiras habitações e 400 metros do centro da vila. No dia da inauguração, o atual Presidente da Câmara Municipal da Zambuja, Luís de Sousa, eleito pelo Partido Socialista, dizia: "É um bom investimento para o município, vai ter impactos ambientais, económicos e sociais. Podem estar tranquilos. Não vamos descurar e vão existir relatórios do que entra e do que sai." Claramente esse não foi o caso e 3 anos depois o Executivo da Câmara mudou de opinião em relação ao aterro, defendendo agora publicamente o seu desmantelamento. O Silvino é vereador da Câmara Municipal com o pelouro do ambiente. Como é que explica esta mudança de opinião? Bom, obrigado, Ricardo, pela tua disponibilidade para estares aqui hoje com a tua equipa. Boa tarde a todos os candidatos, boa tarde à população portanto, à plateia que nos acompanha e quem nos está a ver pela rede, portanto, de internet. A mudança de opinião, portanto, tem a ver com a consciencialização de que nada, portanto, pode voltar a acontecer em relação a esta matéria. Portanto, o aterro, na nossa opinião, e essa mudança de opinião tem a ver com isso, portanto, é um aterro que foi mal colocado naquela zona, foi mal, portanto, direcionado e, nessa perspectiva, não cumpre as metas, portanto, ambientais que devem ser colocadas. Nessa perspectiva, portanto, o aterro é para fechar e, connosco, portanto, o aterro fecha mesmo, portanto não vamos passar mais nenhuma licença, portanto, em termos da licença que eles precisam para abrir a segunda e a terceira célula e nessa perspectiva o aterro é ponto final, é claro, portanto só não mudam os burros, como costuma-se dizer, portanto e nessa perspectiva a mudança tem a ver um pouco com essa e tanto mais que há um consenso generalizado, portanto ao nível da Câmara, embora hajam partidos que já tenham, portanto, e também tenham chamado a atenção para estes pormenores, portanto anteriormente, mas de qualquer forma há um consenso alargado à volta, portanto, do fecho do aterro. No passado 6 de dezembro, a CMTV publicou uma investigação com o título "Aterro na Zambuja ameaça a saúde pública e é um verdadeiro inferno para os moradores." Inferno está entre aspas. Em entrevista, Luís de Sousa, atual Presidente da Câmara, e seu Presidente, o qual Silvino é o Vice-Presidente, diz: "Foi pena, na altura, quando este processo estava aqui na Câmara, que essas mesmas pessoas que hoje estão aqui a contestar o aterro não tivessem também vindo aqui dizer ao Presidente da Câmara da altura, eu era vereador, ele está a falar dele, não era Presidente da Câmara, assim, olha lá, vocês estão aqui com isso em mãos, nós não estamos ali a morar a 100 metros." A culpa de existir aterro é da população da Zambuja? Não, claramente que não.
claramente então que não. concorda com o Sr. Presidente? Não, portanto, há afirmações que nós temos que, portanto, estar em desacordo. Com certeza que este tipo de afirmação foi dita num determinado contexto e que não é, portanto, mas não é o mais feliz, não é o mais feliz em termos, portanto... O contexto é o certo, não é? Claro, sim, num contexto... Não concordo, portanto, em nada com aquilo que o Sr. Presidente disse, porque a população é a mais lesada, portanto, e não temos nada que estar a mandar para cima da população qualquer tipo de culpas em relação a esta matéria. Sendo que a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa, CCDR, de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida, disse ao Valor Local em fevereiro de 2021 que a Câmara é soberana em querer ou não determinada infraestrutura, mas se quiser terá de pagar uma indemnização. Considera travar o aterro, mesmo pagando uma indemnização à empresa? É um assunto que está em cima, portanto, da mesa de trabalho. Recentemente, a empresa, portanto, Triasa, veio pedir uma indemnização de 12 milhões à Câmara Municipal da Zambuja, tendo em conta, portanto, todos os pressupostos da não viabilização da segunda e da terceira célula, e nessa perspectiva, portanto, vamos contrapor, com certeza. Mas a minha pergunta não é se vai pagar ou não a indemnização, é tendo que pagar legalmente, indo para o Tribunal, e o Tribunal dizendo que tem que pagar, continua a dizer que é um ponto final acabar com... Claro que sim. Portanto, não me assusta, portanto, esse tipo de, enfim, de task force não me assusta. Portanto, vamos ver o que é que vai dar e, portanto, como sabe, estes casos em tribunal demoram, portanto, anos a fio e com certeza que fechando-se a célula, portanto, as outras não vão abrir. Rui Corsa, o seu partido esteve sempre contra o aterro. Se houver lugar em indemnização, continuam a considerar trabalho? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Quero ao coletivo que nos convidou e que nos deu esta oportunidade de esclarecer o povo da Zambuja e é todos aqueles especialmente que se dispuseram a vir aqui e a estar connosco. Nós não podemos dizer nunca, e principalmente neste país, que há certezas absolutas quando os casos envolvem a justiça. Mas o que eu tenho é uma grande convicção de que é o povo da Zambuja e é a Câmara Municipal, no caso, que têm razão nesta situação. Tem a Câmara Municipal agora, não é? Já não vamos falar lá atrás, porque o candidato do Partido Socialista diz que cometeu um erro, mas ele foi avisado, não é? Como ele diz, só os burros é que não mudam. Mas, de facto, foi avisado em tempo que era isto que podia acontecer. Os próprios órgãos do município, quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal, revogaram o interesse público municipal e a Câmara, o Presidente da Câmara, com a delegação de competências que tinha dos outros vereadores socialistas, não deixou de licenciar contra a vontade dos representantes do povo. E isto tem que ficar claro. Primeiro que o PS também era representante do povo na altura e é hoje em dia também, não é? Não sim, foi contra, aliás, tiveram maioria e foi por isso que aceitaram. Não foi contra os representantes do povo, o próprio Partido Socialista era representante do povo. Não é? O Partido Socialista era representante do povo, mas a partir do momento em que quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal revogaram o reconhecimento de interesse público ao projeto... Que foi em 2013 apenas. Que foi, certo. Com os únicos dois vereadores que votaram contrariamente a esta posição, foi o atual Presidente e o Vice-Presidente Silvino, na Câmara. Sim. Então, a partir desse momento, deviam ter verificado que a posição mesmo dos representantes do povo tinha mudado e deviam ter atuado de acordo com isso. E não, fizeram o contrário. E esta é a primeira questão. Segunda questão, indemnizações da Câmara relativamente à Triasa e o perigo disso existir. Na minha convicção, isso não existe. Não existe por uma razão simples. Para a Câmara ter que indemnizar a empresa que explora o aterro, era preciso que a Câmara tivesse retirado algum direito que a empresa tivesse e não o pudesse exercer. Mas sabe que essa é a opinião da Presidente da CCDR, não é? A Presidente da CCDR diz que a Câmara... Peço desculpas, mas a senhora Presidente da CCDR não sabe o que diz. Não tem o conhecimento daquilo que diz, não tem o conhecimento suficiente sobre este dossiê para dizer uma coisa dessas. Eu compreendo que ela dissesse isso em termos genéricos, quando existe uma obra, uma infraestrutura, seja o que for,
que esteja licenciada e que se queira retirar a licença, obviamente que é preciso ressarcir quem tinha esse direito adquirido. Acontece que o aterro da Triasa perdeu esse direito. Muito bem, mas isso não responde à minha pergunta. A minha pergunta não era essa. Ao perder esse direito, deixe-me só terminar, ao perder esse direito não tem que ser indemnizada. Quem tem que ser indenizado neste caso é o povo da Zambuja, que está prejudicado pelas más práticas que eles usaram. Agora, relativamente, pergunta-me, em última instância, se tiver que pagar, obviamente que as sentenças judiciais neste país são para cumprir, mas lutaremos até ao último recurso que seja possível, quer nacional, quer internacional, para que isso não aconteça. Aliás, para que aconteça, iremos recorrer a todas essas instâncias para que aconteça precisamente o contrário e não vamos deixar que os responsáveis, sejam eles quais forem, quer locais, quer das instituições regionais, fiquem sem serem responsabilizados por isso. Muito bem, se tivermos que pagar, deixe-me só terminar com uma frase. Se tivermos que pagar algum dia uma indemnização desse género, nós não podemos deixar que quem foi responsável por isso seja responsabilizado, porque nós vamos estar a retirar, eventualmente, milhões de euros de atividades que deviam ser e de obras que deviam ser feitas para o povo da Zambuja e em benefício do povo da Zambuja e vamos estar a pagar os erros cometidos por certas pessoas. Mar Oliveira, o panfleto da CDU, este que eu estou aqui a mostrar, que a CDU tem distribuído à população durante a campanha com as principais propostas do mandato, não tem uma única menção à palavra ambiente. Não aparece de toda essa palavra. Falam apenas do aterro, num capítulo que é sobre planeamento urbanístico, mas a palavra ambiente e a ação social são, aliás, as duas únicas secções que, apesar de estar no programa alargado, que se pode ver na internet, não aparecem aqui neste panfleto. Este tema não é prioridade para a CDU? Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Respondendo então à tua questão, claro que são temas importantes. Não conseguimos compilar tudo neste... não são prioridade, não é? Portanto, aqui uns 10 e este não aparece. Não tem nada a ver com prioridade ou não, porque são temas que nós também temos vindo a debater. Não se faz só campanha com o panfleto, também se faz campanha e nós primamos muito por fazer campanha. Eu peço desculpa porque o sol está-me a... Vocês os dois estão nós estamos um bocadinho mal situados. São só mais 10 minutos. Como eu estava a dizer... Não percebi. Como eu estava a dizer, a nossa principal campanha não é através de um panfleto, mas sim através de cara a cara, a proximidade com as pessoas. E aí nós falamos muito nesses dois temas. Como é óbvio, e se tiverem a possibilidade de verificar o nosso programa online e também temos programas maiores, esses dois temas são focados. E como é que pensam enfrentar, porque sei que são contra o aterro, dizem nesse tal link online com o programa alargado, como é que pensam enfrentar a empresa ou o Grupo Mota-Engil, caso fiquem com o Executivo da Câmara? Como é que pensam travar o aterro? Eu acho que nós, acima de tudo, temos que ter atenção às promessas que fazemos, não é? Porque acho que não sei se as coisas são assim tão lineares, dizer eu vou fechar o aterro este ano. Não sei se isso é assim tão linear como nos querem fazer transparecer. Acho que será importante verificar, fazer fiscalizações enquanto o aterro estiver a funcionar. Mas vão fechar o aterro este mandato? Esperamos que sim. Não consigo. Mas não promete isso? Eu não posso prometer uma coisa que eu não sei o que é que o Tribunal vai ou não decidir. A questão que estavam a falar. Como é óbvio, o nosso desejo, e penso que de toda a gente, não só de Azambuja, mas de todo o Concelho de Azambuja, é que o aterro seja fechado. Porque a principal questão é que a localização nunca deveria ser esta. Começa logo aí, começa mal logo pela localização onde foi escolhido. Já está feito, não é? Agora temos que resolver a questão que temos nas mãos. Já está feito. Neste momento, eu penso que... infelizmente já foi aprovado a abertura das células. Temos que continuar a combater, a lutar para que isso não aconteça. Penso que há forma, se nós nos mostrarmos mais presentes, por exemplo, se todas as semanas formos ali ver quantas toneladas de lixo é que entraram
esta semana que tipo de lixo é que entrou, será mais fácil de também eles também começarem a ver, as empresas começarem a ver, epá, mas este pessoal está interessado, está a ver e está... Este pessoal, quando diz este pessoal, está a falar do Executivo da Câmara. Sim, exatamente. Estou a falar numa linguagem mais comum, também sou a mais nova deles todos, e acho que às vezes a linguagem mais comum também chega mais Mas só ter a certeza, está a falar do Executivo da Câmara. Sim, estou. Não sei se já viu, a nossa equipa é toda uma equipa muito jovem, o que é bom, penso eu. Se tivermos também uma linguagem mais acessível à população, também conseguimos, se calhar, chegar mais a todo tipo de população. Inês de Louro, à data de inauguração do aterro, em 2017, estava ao lado do Presidente da Câmara a dar as boas-vindas à empresa. Quando é que mudou de ideias em relação a este tema? Olá, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentá-lo, saudar o vosso novo projeto, desejar as maiores felicidades, cumprimentar também os meus colegas, igualmente candidatos à presidência da Câmara Municipal de Azambuja, que aqui hoje estão comigo, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também quem nos acompanha em casa neste debate. Efetivamente, deixe-me lhe dizer que é uma realidade que estava ao lado, fui à inauguração, tinha recentemente tomado posse, fui convidada a estar presente na inauguração e se lhe disser que de uma forma inconsciente não tinha noção do que é que estava ali a acontecer, na altura do mandato do Dr. Joaquim Ramos, que foi quando este mandato anterior à minha tomada de posse, 2009-2013, quando este processo se desenvolve, é aquilo que me é vendido e que é vendido também a muita gente na altura, é que aquilo é para uma requalificação urbanística. Além disso, isto consta do processo que está como sabemos, nós tínhamos ali crateras abertas que eram consideradas públicas, que eram consideradas extremamente perigosas. Tínhamos ali efetivamente também um sítio onde eram depositados já lixo naturalmente, que as pessoas iam lá e, portanto, aquilo que me foi dito é que se iria, portanto, ao fim e ao cabo, reparar aquilo que erradamente de uma forma já era feito. Claro que rapidamente... Foi eleita à Junta de Freguesia? Em 2013, após o processo. 4 anos antes da inauguração. Não, isso foi logo no mandato, isso foi logo no mandato de 2013, recentemente logo após... O processo já veio em 2009. Foi logo muito depois de ter tomado posse em 2013, a inauguração. Eu não sei lhe dizer exatamente a data, mas posso... A inauguração foi em 2017. Não. Isso é no segundo mandato. Não, essa fotografia não é 2017, não. Isso foi no mandato de 2013, 2017 e foi logo no início do mandato. Esta fotografia é de 2017, do Mirante. Não é. Esta fotografia é de 2017. Eu tenho ideia que não consigo. Que é no final do mandato de 2017. Pronto, é no primeiro mandato garantidamente. Mas acho-me que lhe diga todo o processo. Só para, porque eu acho que isso fica por explicar. Que é, desde 2008, como aliás disse, este processo houve o voto e a aprovação do Executivo da Câmara em relação à declaração de interesse público para aquela área ser o aterro, e portanto desde 2008 que este processo existe. A Inês já era presidente há quase 4 anos e não sabia o que é que ia acontecer na sua freguesia, naquele aterro? Efetivamente, e tal como eu lhe estava a dizer, não se tinha a noção e aquilo que efetivamente nós pensávamos era toda a situação à volta da requalificação urbanística e era... aquilo que se pensava minorar, que era a questão das crateras, além disso estava prevista, caso o aterro chegasse ao fim, a tal, inclusive, implementação de um parque posteriormente, exemplo do que nós vimos do autoestrada na Póvoa de Santiria e por aí fora. Mas é assim, e até porque você tem uma fase, além disso, o aterro começa a dar... apesar de hoje, e tendo noção, porque efetivamente não vi a legislação, confesso, hoje tendo noção de tudo o que é que lá pode ser depositado, mas não foi logo depositado este tipo de materiais perigosos como agora se encontram lá, como o amianto. Nunca foi depositado desde o início. E muito menos foi depositado nas condições e cometidos os crimes que agora neste momento estão lá a ser depositados. Já vi efetivamente quem alertasse. Isso é uma realidade, que já vi efetivamente quem alertasse sobre essa matéria. E efetivamente nós fomos tomando consciência. A situação piorou muito em termos de cheiro. Assim não conseguimos.
Vai haver espaço para perguntas no final. Assim não conseguimos ter o debate. No final podem fazer perguntas. Nós tivemos, nomeadamente a questão do mau cheiro e nomeadamente a questão dos insetos e das aves pioram muito quando começam a ser depositados resíduos de materiais orgânicos. É quando a situação piora e, efetivamente, esta questão do amianto e das condições com que o amianto está a ser depositado é uma questão que essas denúncias têm-se vindo a agravar de forma muito recente. Mas sobre o aterro, e deixe-me vir aqui um bocadinho atrás, até no seguimento aqui das questões e das respostas que foram dadas aqui pelo candidato da coligação Sempre ao Seu Lado, é importante referir aqui duas questões que eu entendo que são muito importantes de mencionar. Uma delas é, de alguma parte, a falta de transparência no lidar com esta situação e a desigualdade que sinto de conhecimento também quanto a esta matéria. Posso lhe dizer que houve 2 assembleias municipais seguidas, houve um deputado municipal que perguntou claramente o que era o objeto de um determinado inquérito que estava a decorrer no Ministério Público de Alenquer. Ao qual a resposta do Sr. Presidente da Câmara foi o Dr. António Jorge Lopes, ele está a apontar para ele, foi sim senhora. Ao qual a resposta do Sr. Presidente da Câmara foi muito claramente, não sei, são muitos processos, não tenho bem a noção, mas depois envio-lhe a resposta por mail ou então depois dou-lhe essa informação posteriormente. Essa situação ficou-me até porque nós sabemos, porque com facilidade vamos ao processo e vimos, e essa questão nunca foi respondida. Na última Assembleia Municipal voltei a questionar sobre essa matéria, na qualidade de deputada municipal, qual era o objeto daquele inquérito. Ao qual o Sr. Presidente da Câmara voltou a dar a mesma resposta. Não sei, são muitos processos, mas depois eu envio-lhe por meio. E hoje, e até à data de hoje, que eu saiba, nem o Dr. António Jorge Lopes, nem eu recebi essa resposta de qual era esse inquérito. E nós sabemos que esse inquérito envolve um processo de crime que envolve a empresa Triasa e a Câmara e o município de Azambuja. E é muito triste que nós, enquanto deputados municipais, não possamos ter acesso e não tenhamos esta informação. Deixe-me lhe dizer que também é muito triste, porque já chegou à Câmara Municipal de Azambuja a citação desta ação dos tais 12 milhões numa fase posterior a esta última Assembleia Municipal, em altura de período eleitoral. Não sabemos quem vai ganhar a presidência da Câmara e acho que era no mínimo de bom tom e sensato que, pelo menos, a petição inicial nos disponibilizassem. Até porque, não tem a ver, podemos nem ser melhores nem ser piores, até porque a estratégia até pode surgir de alguém que não seja de direito. Mas até daqui dos 5 candidatos, há 2 com formação jurídica. E era de muito bom senso, até porque não se sabe quem é que vai ficar com o menino nas mãos, era de muito bom senso que todos nós já tivéssemos tido acesso a essa petição. Portanto, a questão que o Ricardo que faz inicialmente sobre como é que vai pagar a indenização, não vai pagar a indenização, é extremamente prejudicial para pessoas como eu, estar-lhe a responder não tendo noção exatamente do que é que lá se encontra. Porque, efetivamente, eu não tenho acesso aos dados todos do processo e eu não lhe consigo responder porque a resposta tem que ser enquadrada dentro de um contexto jurídico. E como já aqui foi dito e bem, as sentenças têm que ser respeitadas. Claro que há os recursos e por aí fora. Deixe-me também que tenho que dar aqui 2 esclarecimentos que são essenciais. Claro, um deles é o Sr. candidato do Partido Socialista. Deixe-me que lhe diga que, felizmente, uma das coisas que está a funcionar bem hoje em dia em Portugal é a justiça. Não funciona bem em uma série de coisas, mas em questões de celeridade, além disso, prejudica-se efetivamente a justiça pela questão processual que foi muito avançada. E hoje os processos são céleres, muitas das vezes não são justos, mas são céleres, quer dizer que este tipo de processos já não demoram anos a serem resolvidos. E deixe-me também informar a senhora candidata da CDU que teve 6 meses como vereadora na Câmara Municipal de Azambuja e que é muito triste que não saiba que não foi dado autorização à abertura da 2ª e da 3ª célula.
porque essa é a questão essencial que se põe e que se coloca e que eventualmente pode ser a julgada processual e a questão essencial que recai aqui, que pode ser fundamental em termos jurídicos para a Câmara Municipal, que é o facto de ter havido ou não caducidade do direito da empresa ou não ter pedido ou não a abertura ou não da segunda e da terceira célula que não foi concedida, senhora candidata. António Pinto, o Bloco de Esquerda tem sido contra o aterro, nunca teve variação, mas tem sido sempre contra o aterro, mesmo aparece também obviamente no vosso panfleto e no vosso programa. Se houver lugar em indenização, vocês continuam a considerar travá-lo? Quanto é que estão dispostos a pagar para poder acabar com o aterro, como parece que as populações querem? Olá, boa tarde. Um agradecimento ao Ricardo, um cumprimento aqui aos colegas e um agradecimento também a todos que estão aqui presentes ou que nos ouvem em casa. Em relação à questão quanto é que estamos determinados a pagar, como disse agora a candidata anterior, nós temos falta de dados acerca do processo. Agora sempre dissemos uma coisa, para nós o aterro é para selar. Se for necessário uma guerra em termos judiciais, estamos cá para a fazer. Até porque nós, eu já disse isto também há dias num debate, temos a impressão de que há cláusulas do contrato que a Triasa também não cumpriu. Há aqui um incumprimento da parte dela. Porque nas fotos, e o senhor António Pires já me tinha elucidado um pouco sobre isso, e ele é uma pessoa a quem eu saúdo. Não tem nada a ver connosco, penso que politicamente nem me interessa, mas pelo trabalho que ele tem feito pelo encerramento do aterro, e dizia eu, ele já me tinha alertado essa questão acerca de imagens que tinha, que se mostravam sacos de amianto a serem rompidos, a não serem colocados com a camada de terra e, portanto, há cláusulas de incumprimento do contrato que, no caso dessa batalha judicial, nós podemos sempre arguir da nossa parte. Falou aqui da questão da segunda e da terceira célula. A Câmara não deu, portanto, essa licença. Estamos a falar de uma quadriplicação do espaço. Pelo que eu estou a ver, e isso acho que é uma vitória já para o povo da Azambuja, nenhuma força política candidata a estas eleições deu o seu compromisso, portanto irá licenciar o aterro, e isso penso que já é uma vitória para toda a população, e portanto nós dizemos, e se for preciso, vamos com as pessoas, vamos com as populações e nem mais uma descarga no aterro. É isso que nós temos a dizer. Outro dos grandes temas destas eleições aqui na Terra é a construção de duas megacentrais fotovoltaicas. Uma com 775 hectares na herdade de Torrebela, a maior herdade de terra agrícola do país, em Alcoentre, Manique do Intendente, e outra com 200 hectares em Vila Nova da Rainha. A Câmara Municipal de Azambuja já... Não é Vila Nova, não é Vila Nova. Em Vila... Nas Virtudes. Casais de Lagoa Virtudes. Bem. Obrigado. Vila Nova... Só mudei há um ano e meio. A Câmara Municipal de Azambuja já aprovou uma declaração de interesse público municipal para a construção destas centrais em setembro de 2020, com votos a favor do PS contra todos os restantes partidos, mas pouco mais tarde, em dezembro de 2020, a deliberação que permitia esta construção da central de Torrebela foi revogada, também em reunião do Executivo, mas desta vez por unanimidade, por se estar à espera da conclusão do processo de avaliação de projeto por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA. Entretanto, a APA decidiu, no passado junho, aprovar a construção da central. António Pinto, no programa o Bloco de Esquerda é claro contra a oposição da instalação das megacentrais fotovoltaicas no Concelho, mas diz também que, e estou a citar, é necessária uma sensibilização para a urgência climática. Não faz sentido então que se defenda a produção de energia renovável? Defendemos a produção de energia renovável, mas não com centrais destas dimensões. E aqui não está a causa de dizer assim, queremos o que é mau no vizinho e o que é bom para nós. Agora, tem que haver, até se falarmos em termos de coesão territorial, uma repartição um pouco pelo tipo de centrais. E quando falamos em energias renováveis, falamos em centrais de média dimensão. Temos aqui um caso... Vamos chegar a essa é daquelas coisas que não conseguimos... Okay.
Já não falta muito, não. Temos aqui o caso, por exemplo, da Castanheira do Ribatejo. Quem passa ali junto à linha de comboio vê ali uma pequena central. Temos imensas opções. Defendemos o incentivo, quer do Estado Central, como já existiu em tempos, quer camarário, para que as pessoas, nos telhados das suas habitações, possam colocar painéis nos edifícios públicos, porque há questões aqui que nos atormentam. Eu já levantei esta questão e ainda ninguém me respondeu. Quando este material estiver obsoleto, se em termos de contratualização as coisas não ficarem bem feitas, quem é que o vai retirar? Vamos ficar ali com o menino nos braços? Mas deve ter lido também que o Secretário de Estado da Energia, o João Galamba, disse em julho, há bastante pouco tempo, ao Expresso, em Portugal é uma fantasia achar que podemos ter painéis solares só nos telhados e que há vantagens na centralização. É realista achar que vamos conseguir ter produção de energia renovável? Só nos telhados não, eu isso concordo. Agora também não podemos ter mega centrais. Ou então vamos ver onde é que as colocamos. Vamos procurar zonas do país que tenham, nós não temos deserto, mas que tenham um nível populacional bastante reduzido, longe das populações, porque até dentro de uma perspectiva de desenvolvimento, eu pergunto, quem é que quer ter ali uma central ao pé? Com certeza ninguém. Depois há aqui questões como a quantidade em si do terreno a ocupar, a desmatação de árvores. O Sr. Presidente há dias deu números do que se poupa com a troca das árvores que são abatidas e com aquilo em termos de carbono que não se vai produzir como se fosse de uma central a carvão. Mas eu nem com isso concordo, porque a questão é a dimensão em si. Por isso é que nós dizemos somos contra as megas centrais. Até se podia fazer ali uma central fotovoltaica, mas se calhar aí, sei lá, com 1/10 da área. E depois numa outra área que nós tivéssemos, poderíamos colocar, e o concelho vizinho ao lado, como está preparado, e assim sucessivamente. Agora, não nos deem só as coisas que não prestam para o nosso concelho, e em termos de investimento nós estamos muito mal. Mara Oliveira, até a Agência Portuguesa do Ambiente disse que se podia fazer ali o organismo do Estado que é responsável por fazer a decisão sobre impactos ambientais, deu um parecer favorável para a criação da central fotovoltaica. Disse que, ponderados os impactos negativos identificados, nas generalidades suscetíveis de minimização e os impactos positivos, emite-se decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas. Disse também que, apesar de toda a área de implementação das centrais fotovoltaicas estar inserida numa zona de caça turística da herdade de Torre Bela, as espécies presentes não têm, estou a citar, particular interesse de conservação. Porquê que a CDU é contra? Deixa-me só responder ali à colega. Deixa-me só responder. O que eu disse é que o parecer foi dado positivo pela CCDR e penso que é mais triste dar o dito por não dito. Pelo menos a CDU sempre foi coerente, sempre votou contra, do início ao fim. Agora, relativamente às fotovoltaicas. Porquê é que a CDU é contra? Como eu já disse e como acho que todos estamos de acordo, nós somos a favor das energias renováveis. Aqui o grande problema é a localização das fotovoltaicas. Como o colega aqui já disse, além da localização, a dimensão das fotovoltaicas. Nós não queremos, achamos que aquele não é o sítio indicado. Pode haver sítios, porque é que não se escolhe um sítio mais rochoso, um sítio onde há mato, onde não há espécies, independentemente de dizerem que não são espécies importantes ou espécies protegidas, nós não vemos a questão dessa forma. Nós achamos que vai ter um impacto negativo sobre a zona, também vai ter um impacto negativo sobre a zona agrícola adjacente ali ao local. Não só adjacente, como na própria mesmo zona, na própria zona agrícola em parte. Exatamente. O que é que o calor, não é? O excesso de calor irá fazer a toda essa zona. E então nós debatemos mais por esse aspecto. Vão bater-se contra o Governo, contra o Secretário de Estado, contra Sim, a empresa? vamos. E também, deixa-me reforçar, porque é a passagem das linhas de alta tensão, que ainda nada está decidido. Pensamos também que também há formas de contornar isso, possivelmente não são formas vantajosas, não é? E por isso não queremos aquilo ali. Não queremos porque achamos que não é o sítio indicado. Agora, claro que as energias renováveis são importantes. Silvino Lúcio, no programa do Partido Socialista, a área do ambiente tem como mote descarbonização e promoção da economia circular. Não é irónico que assim seja quando o seu executivo assinou de cruz em setembro de 2020 a produção destas megacentrais fotovoltaicas contra toda a oposição?
Não, eu penso que não é irónico porque são coisas, na minha perspectiva, portanto, que se desenquadram uma da outra. Todos nós concordamos, portanto, isso é unânime, concordamos em que temos que fazer alguma coisa pelo mundo e para aquilo que queremos deixar para os nossos vindores, para os nossos netos, para os nossos filhos e, portanto, a produção de energia através da energia solar é uma situação que todos concordam. Portanto, a discordância vem, portanto, na situação de que ocupa grandes áreas, portanto, de terreno, enfim, terreno privado, portanto, os privados hoje tentam, portanto, valorizar as suas infraestruturas, portanto, em termos do... Com apoio público. Com apoio, está bem que seja com apoio público, mas de qualquer forma também é uma função do Estado também, portanto, dinamizar e apoiar as empresas, como é lógico, não é? Portanto, nessa perspectiva, não estamos contra que se instalem as centrais fotovoltaicas, portanto, nestes dois locais. Mas como é que se sente, sendo vereador com o calor do ambiente, tendo contribuído para o possível abate de uma área agrícola e também de árvores... Não é agrícola. E de árvores de mais de 700 hectares. Não é agrícola, portanto, aquilo é uma área de produção, é uma área de produção de eucalipto, portanto, pura e simplesmente são ali... árvores, não é? Mais de 700 hectares. Mais de 700 hectares. É que a descarbonização, a equação da pegada de carbono também tem o dióxido de carbono pelas árvores. Não é só a produção. O grande consumo que aquela mancha de eucalipal fazia, portanto, em termos da pegada carbónica, estamos a falar de 21.540 toneladas por ano. O que se pretende lá instalar, portanto, tem um consumo, portanto, ou deixa de emitir cerca de 400 mil toneladas por ano. Portanto, há aqui uma diferença significativa em relação a esta matéria. E a área, portanto, também da Quinta da Cerca, também era uma área, portanto, de mato, não era, portanto, nada agrícola, era sobreiros e eucaliptos. Portanto, não nos choca. Não nos choca. Não choca terem mandado abaixo desses 700 hectares? Não é uma questão, não nos choca, portanto, a implantação da... É porque assim é difícil vender isto como energia limpa, não é? Se mandamos árvores abaixo para pôr... Está bem, mas também não é difícil, portanto, compreender que temos que fazer alguma coisa pelas alterações climáticas e isto insere-se, portanto, nessa perspectiva, portanto, em relação não só aqui ao nosso Conselho, mas, enfim, em termos globais do país e do mundo. Das centrais, mesmo tendo Continuo a favor da produção de energia, portanto, com o recurso às centrais fotovoltaicas. Não, a minha pergunta é se continua a favor destas duas centrais fotovoltaicas. Continuo a favor destas duas centrais fotovoltaicas. Não existe, em lado nenhum, publicamente, informação sobre as contrapartidas que o município arrecadará destas centrais. Aliás, quando foi a votos no Executivo da Câmara, nas atas, nas deliberações, não existe nenhuma informação dessa, pelo menos que eu conseguisse encontrar. Mas na última entrevista que o Silvino Lúcio, atual vereador e candidato, deu ao Valor Local, fala de 200 mil euros da derrama, que na verdade é um imposto municipal, já está legislado, e fala também de 3 milhões de euros de poupança energética, 700 mil euros de investimento em painéis fotovoltaicos. Rui Corsa, a coligação sempre ao seu lado diz que não a estes milhões? Diz claramente, porque na evento... E a Câmara das Abujas tem a disponibilidade financeira para dizer que não a estes milhões? Tem absolutamente, porque a alternativa pode ser muito mais rentável para o Conselho, para as pessoas, para o município, do que estes painéis. Nós estamos a hipotecar mais de 1000 hectares do nosso Conselho, que podem ser valorizados com outras atividades que deem muito mais rendimento, não só aos proprietários, mas a todas as pessoas que cá vivem. E, portanto, podem gerar muito mais rendimento do que isso. Aliás, nessa conta é preciso também ter em conta que, em teoria, as atividades florestais que existiam nesses terrenos também geram lucros, também já pagavam impostos e não estão nessa conta esses impostos. Mas também são os tais... Aí seriam os 200 mil euros, como o IMI, aqueles terrenos já pagavam IMI. Portanto, não passam a pagar IMI por terem painéis fotovoltaicos. Agora, se outro tipo de situações que transformem, por exemplo, aquele terreno, esses terrenos com outro tipo de valorização, nomeadamente com a implantação de áreas industriais, quando nós estamos no nosso Conselho e quer uma, quer outra localização, são localizações estratégicas de alto valor para a reindustrialização que quer a Europa e o governo português quer trazer para Portugal, e nós temos esta localização estratégica que vai ser abandonada, ou iria ser abandonada hipoteticamente com a utilização de painéis,
essas alternativas, e é para aí que temos que trabalhar, são muito mais vantajosas em termos de valorização para o território e até da arrecadação de impostos para o município do que estas migalhas. E, portanto, por isso é que nós dizemos que não estão, o nosso Conselho não está à venda. E, portanto, vai contra o Governo, vai contra o Secretário de Estado, vai contra a empresa? Vou contra toda a gente, porque o nosso Governo também tem que ser responsável e saber o que faz e como faz. Nós sabemos que temos metas para cumprir. E, aliás, desde que me diga, esta atitude... As metas que fala são as da descarbonização. As metas da descarbonização. O Conselho da Zambuja, como todos os outros municípios do país, têm que apresentar, e já estão a trabalhar nisso, um plano para a descarbonização. E, obviamente, que para quem não quiser olhar para este problema de forma muito séria, estas centrais vêm a resolver o problema, que nós ficaremos com um saldo de carbono altamente positivo e que, portanto, não precisamos de olhar para o resto que é preciso fazer na descarbonização do nosso Concelho, porque já ficamos com o problema resolvido. E eu não quero olhar para isso desta forma. Portanto, a questão é produção de energia com recurso a fontes renováveis, obviamente. Agora temos que ver na relação de valor que se retira um território por implantar centrais dessa dimensão ou noutro território que essa retirada de valor seja de menor dimensão, onde é que elas devem estar? Nós vimos neste fim de semana notícias na comunicação social, em vários jornais, com a abertura, o início de funcionamento numa central no concelho de Alcotim com 600 hectares, portanto mais pequena do que a Torre Bela. E não ouviu queixas. Porquê é que não ouviu queixas? É um território árido, não tem valor produtivo. Estamos a falar de xisto, nem árvores lá crescem. No meio dos montes, que infelizmente é o concelho com menos população do país, onde não afeta a vida das pessoas. E aqui tudo isso é ao contrário. Portanto, admitindo até que a produção centralizada tem que ser uma opção em Portugal para cumprir as metas e não a produção descentralizada que nós também defendemos, apesar disso, há localizações noutros sítios. Agora, qual é o problema? Não estão tão perto dos pontos de entrega e requerem investimentos maiores, não é? Porque as linhas de alta tensão são muito caras por quilómetro. Portanto, quanto mais longe estiverem dos pontos de entrega, mais caro fica o investimento. Obviamente que, e vou ao início da sua questão, os promotores estão interessados em estar o mais perto do ponto de entrega. No caso do Concelho da Zambuja, quer em Rio Maior, quer no Carregado. E aí vamos ao início da sua pergunta, quando dizia que o Estado português tem uma política, o Estado português e o Governo, obviamente, que é quem manda no Estado e quem definiu esta política... Vou terminar. Tem uma política irresponsável porque não cuidou de estabelecer regras de quais são as localizações, quais são os tipos de terrenos em que estas centrais podem ser instaladas, e nós aqui no nosso caso corremos o risco de vermos a nossa Lesíria ocupada por painéis solares e acabar a agricultura. É só isto. Inês Louro, foram as centrais fotovoltaicas que fizeram sair do PS? Olha, deixe-me só ir um bocadinho atrás e dizer ali, em relação à pegada do ambiente, que é tão importante para o Sr. Vereador do Ambiente, e dizer que está tão preocupado com a questão dos painéis fotovoltaicos e que este investimento seja feito no Concelho de Zambuja, e que eu sou Presidente junto há 8 anos e ele Vereador do Ambiente há 8 anos, mas que durante estes 8 anos nunca vi promovido pela sua variação ações de sensibilização, por exemplo, junto das escolas nesta matéria. Nunca vi programas de reciclagem, nomeadamente junto dos jovens e das crianças. Vi sempre uma recolha dos resíduos sólidos extremamente deficiente e deficitária em todo o município, que é perfeitamente conhecido e do conhecimento público, bem como a recolha dos montes, que são serviços que funcionam super mal. E não há programação, nunca houve programação da limpeza dos caixotes do lixo. Se calhar, se começássemos por estas coisas básicas, começávamos por fazer uma
pegadazinha muito pequenina e extremamente importante para o ambiente. Porque se calhar estas coisas todas... Não, mas se calhar, se estas coisas todas fossem bem cuidadas, se calhar começávamos a dar uma pegada pedagógica e se calhar começávamos a melhorar o nosso ambiente todos os dias. Isto se calhar era importante. Mas, efetivamente, o grande conflito interno, se é isso que quer saber, político, o grande conflito interno político com o Partido Socialista, sim, dá-se, e o grande corte dá-se efetivamente com os painéis fotovoltaicos, sim. E se for eleita irá até ao fim, contra o Governo, contra o Secretário de Estado, contra a empresa? Acho que já provei isso, 31 anos Partido Socialista, acho que já provei isso. Se vai... Bem, é diferente, não é? Uma coisa é sair do Partido Socialista para se candidatar por outro partido, uma coisa é ser... Eu não me saí do Partido Socialista para me candidatar por outro partido. Bem, eu cortei, não é? Eu entreguei o cartão, portanto, ou seja, eu tenho um corte grave, sério com o Partido Socialista, onde lhe estou a dizer que, além de outras questões, que a matéria que efetivamente vem gerar o grande corte político é efetivamente o não aceitar de forma alguma. E vou-lhe dizer, se não fosse eu e mais uma, se calhar duas pessoas dentro do Partido Socialista e dentro da Comissão e que éramos deputados municipais, a esta hora os painéis fotovoltaicos já tinham o interesse público municipal aprovado. O município da Zambuja, vamos mudar de tema, tem um grave problema de habitação. Segundo a Estratégia Local de Habitação, aprovada pelo atual Executivo da Câmara, o município tem apenas 0,5% de habitação pública, comparativamente com Portugal, 2%. Espanha, por exemplo, tem 2%, Irlanda, 9%, França, 16%, Inglaterra, 18%, Países Baixos, 32%. A criação de novos fogos, ou seja, novas casas para a habitação, vem quase na totalidade de iniciativa privada, 97% do total de edifícios concluídos entre 2000 e 2018. Querem interromper-me para quê? Não, há bocado, eu vou-lhe dizer que não, porquê? Porque há bocado o Rui foi a pessoa que falou mais nessa parte. Não. No final vai haver perguntas e tenho quase certeza que não é que só uma questão. É que se eu fizer isso vou ter que fazer para toda a gente. Mas pode fazer. Não, mas não posso. O problema é que não posso. Rui, eu já faço isto há uns anos e eu sei que se eu fizer isto toda a gente vai querer falar, portanto vamos em frente e no final escreva nas suas notas e no final fala. A criação de novos fogos, ou seja, novas casas para a habitação, vem quase na totalidade de iniciativa privada. 97% do total de edifícios concluídos entre 2000 e 2018 são de privados. Há poucas casas para arrendar e quando as há, têm as rendas mais caras da Lesíria do Tejo, por metro quadrado. Mas ao mesmo tempo, se juntarmos os alojamentos vagos e alojamentos de segunda habitação ou sazonal, o Conselho dispunha em 2011 de quase 4.000 habitações. Estes dados ainda não existem para o novo censo. Mar Oliveira, no vosso programa, em relação à habitação, referem uma mobilização in situ de terrenos públicos e privados, bem como uma intervenção no âmbito do arrendamento com rendas acessíveis. O que é que isso significa na prática? Bem, a habitação penso que está a ser um dos... Força, Mana, força. Força, Mana. O tema da habitação penso que é um dos maiores desafios, não só para nós, mas para todos os partidos. Então, o que nós queremos é, e eu penso que isto com a pandemia também se começou a ver, as pessoas começaram a querer mais fugir das cidades para vir mais para fora. E porquê? Porque é muito mais fácil aqui as coisas, na minha perspectiva, e eu que sempre trabalhei fora, sempre trabalhei em Lisboa, penso que é muito mais fácil estar aqui deste lado. Como eu estava a dizer, então, este é um dos nossos maiores desafios, a habitação. Nós queremos uma maior oferta de fogos sociais, a reabilitação. Existe muito para fazer a nível da reabilitação de tudo, não só de casas, mas também a nível do alto do concelho. E penso que também seria importante insistir que o Poder Central a nível de programas de apoio à habitação aos jovens. Porque penso que se houver mais apoios, não só da nossa parte, mas também do Poder Central, que é muito mais fácil de puxarmos os jovens para o nosso concelho e tornar o nosso concelho muito mais apetecível. Lê-se no vosso programa que defendem, e estou a citar, apoio direto à edificação de habitação própria e permanente. Na entrevista da semana passada com o Valor Local, deixou em cima da mesa também a redução do IMI como forma de fixar jovens no concelho e ajudar a população. Isto não são ideias de direita? Não penso que são ideias de direita, são ideias de querer o melhor para o nosso concelho e de Mas não são ideias liberais em relação à economia?
baixar o IMI, promover a habitação própria e permanente, em vez de, pelo contrário, promover a habitação pública, por exemplo, controlar rendas, colocam isso também em cima da mesa? Sim, colocamos, e também já foi dito em entrevistas, tudo isso foi dito. Não penso que são ideias de direita, como estava a dizer, porque o nosso objetivo é trazer e tornar o nosso concelho mais acessível e trazer mais jovens para aqui. Não considero que isso seja de modo algum ideias de direita, pelo contrário. Silvino Lúcio, no seu programa, fala em efetuar um levantamento das habitações devolutas dos núcleos urbanos com o objetivo de sensibilizar e incentivar os proprietários a requalificar as suas habitações. Tendo em conta que o problema da habitação em Zambuja não é recente, não é estranho que este levantamento esteja só a ser feito agora? O levantamento enquadra-se, portanto, na estratégia local de habitação e nesta problemática da habitação, da necessidade de haver habitação disponível, nomeadamente para a fixação. A habitação foi publicada este ano, não é? Já foi publicada? Sim, claramente. Foi publicada. Isso é uma proposta para o mandato, não começou. Está bem, mas temos que começar por algum lado e nessa perspectiva, portanto, fez-se o levantamento das necessidades reais daquilo que é preciso fazer, portanto, no Concelho da Zambuja, e temos neste momento em cima da mesa todas as habitações devolutas da cadeia prisional de Alcoentre, de Valdejudeus, que são cerca de 160 habitações que estão ali completamente degradadas, e um conjunto delas também em Alcoentre, assim como um conjunto de terrenos municipais que queremos, portanto, promover a construção, portanto, para a fixação das pessoas. Mas o Executivo da Câmara sabe quantas casas devolutas há hoje no Concelho? Não temos esse levantamento, portanto, ao milímetro, mas de qualquer forma existe um reconhecimento de que há muitas casas, portanto, devolutas no Concelho, e que, portanto, temos que fazer aqui um esforço bastante grande para incentivar os proprietários, nomeadamente porque o problema do arrendamento é um problema que é constante no Concelho todo e tem valores super elevados. E como é que se resolve este problema? Como é que se resolve? É apoiando, criando incentivos para que os proprietários, portanto, se sintam realmente incentivados a recuperar e a arrendar. Portanto, nessa perspectiva, temos um conjunto de... Há muitas casas devolutas. Sim senhora. Vai haver as de baixo, vai ver se não há lá casas devolutas para serem arranjadas e recuperadas. Mas tem condições, portanto, para ser arranjadas. Portanto, nessa perspectiva, é dar fortes incentivos aos proprietários. São baixa do IVA, portanto, baixamento do IVA para 6%, portanto, na construção, portanto, baixar o IMI, portanto, até ao limite que nós possamos, também é bom. Não seria aumentar o IMI para casas devolutas? Não, aumentar o IMI, portanto, no sentido das casas devolutas, para os prejudicar, para os, enfim, obrigar a sentirem-se, portanto, prejudicados para o efeito. E é isso que vai fazer? É isso que vou fazer. Rui Corsa, contrariamente ao Executivo da Câmara, parece saber quantas casas devolutas existem no Concelho, porque escreve no seu programa, e estou a citar, que quer recuperar centenas de casas devolutas. Como é que sabe estes números? Porque ando na rua e ando pelas nossas terras, e porque corri ruas inteiras em localidades do nosso Concelho em que as casas estão vazias, em que as casas estão devolutas, em que as casas estão ruínas, e não é preciso ir muito longe, e não é preciso ir para as localidades mais pequenas do nosso concelho para verificar isso. Há ruas como o nosso candidato do Partido Socialista, na terra dele, que não vive lá uma pessoa. Agora, o que é preciso perceber é que aquelas casas não é por acaso que não estão ocupadas. Muitas delas não servem às necessidades de hoje. E, portanto, há, de facto, centenas de casas desabitadas, há centenas de casas... Mas é uma estimativa, isso, admite? É uma estimativa que fizemos, aliás, com recurso aos nossos candidatos das freguesias. Eu pedi a todos eles que fizessem um levantamento dessas casas que estão abandonadas e chegamos a números assustadores. Mas, Rui, segundo a Estratégia Local de Habitação, a tal que estávamos a falar, que foi publicada este ano, 95% dos edifícios concluídos entre 2000 e 2019 foram novas construções. Apenas 4% foram reabilitações.
como é que vai fazer? Como é que vai, em 4 anos, reabilitar centenas de casas? Ricardo, não é uma daquelas ideias que se dizem em eleições e que depois daqui a 4 anos vamos estar aqui a falar sobre isso. O Ricardo fez-me uma pergunta, não pode inferir da pergunta que me fez uma outra resposta. Eu estou a ver o programa. Porque eu não disse. Não é porque eu não. Não, espera aí. Eu posso ler É que eu não disse que o problema se resolvia só com a recuperação de casas Não, devolutas. mas eu não estou a perguntar isso. Estou a perguntar como é que vai fazer isso? Não é? É possível realmente reabilitar centenas de casas em 4 anos? É possível reabilitar muitas dessas casas se tiver uma política ativa de diálogo com os proprietários e arranjar soluções concretas que consigam fazer uma espécie de reemparcelamento das casas devolutas de forma a criar casas com as condições que as pessoas hoje necessitam. Muitas dessas tomar posse casas administrativa ou expropriar até sim. casas devolutas? Sim. É uma ideia um bocado socialista. Não é. E depois, não é nessa. Não é. Vamos lá ver uma coisa. A possibilidade. As pessoas riem-se, mas estão-se a rir de uma coisa que não conhecem. Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é como a esquerda gosta de assumir o papel da lei e resolver o problema obrigando as pessoas. Já o ouvimos aqui. Não é uma questão de obrigar as pessoas. Muitas destas pessoas são donas destas casas devolutas, não têm condições para as reabilitar. Agora, eventualmente podem, num acordo tripartido entre o município, os proprietários e empresas que trabalham nessa área e na reabilitação, podemos fazer um acordo em que temporariamente o município tome posse dessas habitações, em conjunto são reabilitadas e são colocadas no mercado. Ao longo de um determinado tempo, os proprietários estarão isentos de pagar os impostos e o rendimento que estas casas irá reverter a favor do financiamento que foi feito para a sua reabilitação. Passado o tempo passado o período em que essa obra está paga, é devolvida aos proprietários. E, portanto, isto é possível fazer. Agora, isto não é possível não se faz com um despacho. Isto se faz indo ao encontro das pessoas, indo à procura daqueles casos complicados em que as casas hoje têm 5, 6, 7, 8, 10 herdeiros que não sabem como é que vão resolver o problema e que não têm condições para recorrer a um advogado para resolver o assunto. Tudo isto custa dinheiro. Estão escrituras que podem ser isentadas para isso ser feito e, portanto, é contribuir para a solução. Mas o problema da habitação no nosso concelho não se resolve só com isto. Este problema, ou por outra, esta solução vai mais no sentido de revitalizar as nossas terras. Porque o que está a acontecer é que, como aconteceu em muitas cidades deste país, com políticas erradas de desenvolvimento no âmbito da habitação, é que se matou os centros das vilas, mas matou-se os centros das cidades e cresceram à volta periferias. E não é preciso ir longe, basta ir a Santarém e ver como se matou o centro da cidade de Santarém e hoje o que vive é um círculo à volta da cidade. E, portanto, nós temos que inverter isto, temos que voltar a ter vida no centro das nossas terras. E esta política ajuda a isso. Agora, para resolver o problema da habitação e para resolver o problema da habitação cara, só se resolve de uma maneira, é deixar o mercado atuar e haver oferta. Tem que haver oferta, temos que estimular a oferta de nova habitação em quantidade e rapidamente para que os preços baixem. Não há outra forma de resolver. Não são os proprietários que têm que fazer o papel de reguladores do mercado, não é à custa de limitar rendas. Não, deixemos o mercado funcionar, temos é que fazer a nossa parte, que é estimular os promotores a construir nova habitação e a habitação que é necessária e urgente. No seu programa defende a redução da taxa do IMI. Como é que isto é compatível com o objetivo de fazer com que as pessoas renovem, portanto, promover a renovação das casas? Não é? Porque quando estávamos a falar agora com o Silvino, se aumentarmos o IMI para as casas que estão devolutas, eles são obrigados, não são obrigados, mas são, o Silvino dizia obrigados e o Rui Rios, mas são pelo menos incentivados a reabilitar as casas, para não estarem devolutas e não terem que pagar mais. Mas já vimos em muitos sítios deste país e vimos que isso não chega enquanto solução. Okay. Porquê é que não chega enquanto solução? Deixe-me explicar. Porque quando as pessoas não têm capacidade económica para reabilitar a casa, o aumentar o IMI não resolve o problema.
tínhamos que ir mais longe nesta discussão para lhe explicar soluções neste caso. Mas as políticas fiscais também têm que estar dentro do âmbito das soluções ou dentro do quadro das soluções que procuramos. Mas não é suficiente. António, Agora deixe-me dizer, ter reduções de IMI para estimular a que os nossos jovens não saiam do nosso concelho e vão viver para concelhos limites, como acontece hoje, porque não conseguem suportar as rendas que cá existem, sim, aí concorda com a Mara. António Pinto, no programa do Bloco de Esquerda, o partido propõe, e cito, encontrar uma solução para resolver o problema dos espaços livres destinados à habitação, cedidos à cooperativa Só Casa, em Vila Nova da Rainha e Zambuja. Está a falar do terreno, penso eu, que permite a construção de 55 fogos, está, aliás, na Estratégia Local de Habitação. Isso é suficiente? Não é preciso construir mais? Não. Eu tenho aflorado nos debates. Há, inclusive, aqui uma questão de princípio que nós não estamos de acordo, por exemplo, com a candidata do Chega, que na última entrevista frisou isso, eu já não pude responder, que é o papel da intervenção, deste caso, da Câmara ou do Estado na habitação, para que se regule os preços. Não é possível, o Ricardo há bocado deu números, aliás eu no debate disse que em alguns países da Europa a habitação pública chega a atingir 40%, em Portugal é de 2% e a Zambuja, o Ricardo frisou isso, é de 0,100%, é de 0,5%. Portanto, se não houver aqui uma intervenção da Câmara na habitação, o mercado nunca se regulará. Porque vimos pelos últimos anos o que é que está a acontecer. Essa questão que o Ricardo falou da Só Casa é uma das propostas que nós temos. E aqui não há uma medida de se querer favorecer um determinado setor ou outro. É preciso arranjar casas para as pessoas. Aqui poderá ser uma solução para pessoas que possam construir a sua casa, através de uma cooperativa cuja Câmara cedeu esses terrenos a essa cooperativa. A cooperativa não tem condições para avançar e, portanto, se houver incentivos da Câmara, ela poderá avançar. Outra questão que eu queria frisar e que será muito importante é a questão do alargamento do PDM. Já falámos que andamos há 20 anos a discutir o PDM. O PDM não tem muito em termos de terreno habitacional, exatamente, por onde se esticar, mas poderá disponibilizar mais terrenos para esse tipo de construção. Temos ainda, e isso não é nada que que me tenha qualquer complexo, parcerias com privados para lançar no mercado habitacional. Falou-se no caso da Veiras de Baixo, não é preciso irmos à Veira de Baixo, aqui no centro da vila nós temos imensos imóveis degradados e, portanto, é preciso fazer algumas coisas. Primeiro, agravar o IMI às pessoas que não tiverem vontade de recuperar o seu património. Se as pessoas tiverem vontade de recuperar o seu património, fazer parcerias. Há programas, eu não sei o que é que a Câmara já fez em relação ao primeiro direito, por exemplo. Temos aí o chamado PRR Bazuca, também tem sido... Plano de recuperação e resiliência. Tem sido, de certa forma, exagerado, porque, contas feitas, teremos dinheiro para 24 mil casas e já parece que mais de 100 mil candidaturas, portanto não sei também aqui como é que se vai ratear o dinheiro, mas pelo dinheiro, pelo menos algum dinheiro deverá chegar. E aqui é que nós temos que estar, portanto, atuantes. É preciso arranjar casas para as pessoas, sejam as pessoas que precisam de habitação social por causa dos seus poucos rendimentos, sejam pessoas de classe média trabalhadora que querem ter a sua habitação e podem a ter através de uma cooperativa, por exemplo, a preços mais modestos. É nesse sentido que as nossas propostas... Mas como é que isso se faz? Como é que vocês também dizem que querem permitir aos jovens ter casas com rendas acessíveis? Como é que isso se faz? Controlar as rendas? É dizer, não essa intervenção do mercado... É limitando os preços? Por exemplo, a Câmara tem direito de opção. A Câmara tem direito de opção na compra. Essa é uma forma, eu estou à vontade, a Câmara do Porto, se virmos o exemplo, fez isso nos últimos anos. Mas também tem uns quantos milhões de euros. Mas dentro da dimensão que nós temos, é uma questão de gerir os dinheiros para onde eles querem que sejam geridos, não é? Se calhar nós não faremos tantas festas, por exemplo. Desculpa? Admite-se limitar rendas em Zambuja? Não, isso não é uma questão que eu entenda que resolva o mercado. Agora, se houver mais casas disponíveis, as casas
do mercado habitacional privado tenderão a baixar o preço. Há mais oferta. Isso é a resposta, mais oferta. De direita, não é? O mercado a resolver o problema. Não, é que... Se fizermos mais casas, vai aí os chamados especuladores, e nós temos o caso de Lisboa, vimos o que é que aconteceu neste momento, estão imensas casas fechadas porque passaram para o alojamento local e as pessoas agora são obrigadas a colocá-las no mercado da habitação. Portanto, isto é a lei também, não só da oferta privada, mas da oferta pública. Inês Louro, é com controle de rendas que se resolve o problema da habitação no Conselho? Claro que não, Ricardo. Mas deixe-me ir, há duas questões que temos aqui que distinguir e o Ricardo começou exatamente por fazê-la no início desta questão. Uma questão é quando falamos de habitação social, outra questão é quando falamos de habitação. E deixe-me que lhe diga que na última Assembleia Municipal foi aprovado unanimemente por todos os partidos lá representados e até eu que sou independente, mas que agora candidata pelo Chega, portanto com a votação de todos por unanimidade de um projeto que é o primeiro direito, onde foi feito um levantamento daquilo que são consideradas habitações não dignas para se viver no Concelho de Azambuja. E isso foi um trabalho que foi desenvolvido pela senhora vereadora Silvia Vítor no âmbito da ação social e que o qual eu tive o privilégio de trabalhar, era a representante dos presidentes de junta no núcleo restrito da ação social e onde se prevê uma verba muito avolumada para se ser desenvolvida, financiada, para ser desenvolvida, portanto, condições condignas, efetivamente, a essas pessoas que não têm condições de habitação. E, efetivamente, mas temos que olhar para isso com um olhar muito criterioso, ou seja, dar e ajudar, efetivamente, quem precisa. E isto tem que ser sempre visto nesta perspectiva que estamos a lidar com dinheiros públicos e isto tem que ser sempre acompanhado de uma fiscalização muito cuidadosa. Relativamente à questão habitacional, eu tenho aqui uma grande dúvida e fiquei muito baralhada logo com a primeira intervenção, que é como é que um candidato presidente de Câmara ou uma pessoa que eventualmente venha a ser eleito presidente de Câmara consegue falar aqui de uma descida do IVA, só se for por causa da proximidade que tenha com o primeiro-ministro e diretamente lhe ponha uma cunha ou então eventualmente por contrapartidas que o primeiro-ministro excepciona o Concelho de Azambuja e mete um sistema de IVA excepcional para o Concelho de Azambuja na construção, porque só se for assim, porque de resto não estou a ver como é que nós fazemos uma descida do IVA excepcionalmente para o Concelho de Azambuja. Porque o IVA é obviamente legislado, mas pode ser uma das contrapartidas, nós aceitamos. Se for essa uma das questões que estiver em cima da mesa, olha, até penso eventualmente em reconsiderar a minha posição, porque nós precisamos tanto de habitação, eventualmente ainda posso ali refletir 10% sobre essa matéria. Mas a questão do IMI, e quando nós falamos, e quando eu falo, e já falei desta matéria, efetivamente a lei concede-nos uma prerrogativa que é agravar o IMI a quem não trata do seu património. E isto tem que ser uma prerrogativa que tem que ser utilizada. Porque estas pessoas que não tratam do património que está degradado, está-nos a prejudicar a todos. Não está só a prejudicar ela própria, porque não está a cuidar daquilo que é seu, mas está a prejudicar o desenvolvimento de todo um concelho. Porque nós precisamos que essas pessoas recuperem. Claro que, efetivamente, utilizar este agravamento desse imposto municipal é uma forma, eventualmente, de alerta para que a pessoa a seguir tome os devidos cuidados e vá tratar. E muitas das vezes até que force de alguma forma, porque muitas vezes nós sabemos que as pessoas não se entendem, porque são questões de partilhas, são questões de divisões e que isto às vezes até é o tal impulso que precisariam, porque se calhar quando lhe forem ao bolso começam a ter alguma preocupação com esta matéria. Claro que não discurso de maneira nenhuma a questão de criar um gabinete eventualmente ligado ao urbanismo, também já disse isto, que apoie estas pessoas, porque também entendo aqui, como já foi dito pelo candidato que está aqui ao meu lado, que há pessoas que nem todas conseguem ter condições para recorrer a serviços para conseguir resolver estas questões que nesse gabinete não lhes consigam direcionar, apoiar, dirigir, dar um certo apoio no sentido de como é que estas situações são solucionáveis. Isso eu não descarto. Agora, reduzir efetivamente
impostos, prefiro desburocratizar procedimentos para as pessoas poderem, quer quando pretendem requalificar as casas, quer quando pretendem fazer construção nova. Acho que é importantíssima a desburocratização e eventualmente pensar na redução das taxas nestas áreas. Acho que é essencial e isso sim é uma verdadeira... A prioridade seria promover a construção, promover a construção, promover a construção, porque quando nós tivermos habitação, o preço regula-se por ele próprio, tal como já aqui foi dito, são as regras do mercado, e aí e é o que nós precisamos de... E digo-lhe mais, não é por nós baixarmos o IMI que os nossos jovens vêm viver para o concelho de Azambuja. Os nossos jovens não vêm viver para o concelho de Azambuja porque não têm onde viver no concelho de Azambuja. Portanto, essa questão do IMI é uma falsa questão. E deixe-me lhe dizer também que ao longo destes anos, e uma questão como tenho sempre abstido, enquanto Presidente Junta e com lugar assente na Assembleia Municipal, é no facto de haver uma discriminação, no meu ponto de vista, negativa entre as diversas freguesias ao longo do concelho. E comigo, a Presidente de Câmara, isto não vai acontecer. O que é que tem acontecido e o que é que tem sido política deste Executivo Municipal? Entendem que as freguesias com menos população, que têm que ter ainda um decréscimo, face à taxa do IMI, ainda têm que ter um decréscimo no valor do IMI, face a outras freguesias com maior densidade populacional, porque elas precisam de um incentivo para lá habitarem. Isto é uma falsa questão e eu vou-lhe explicar porque é que isto é uma falsa questão. Porque desde que a lei do IMI, em 2009, foi alterada, que nós já pagamos o IMI em consequência com o fator localização onde nós nos encontramos. Ou seja, as Azambuja e Aveiras de Cima já pagam IMI, as pessoas que habitam em Azambuja já pagam IMI pelo facto de terem os serviços todos à sua volta. E uma casa que, conforme é avaliada em Azambuja, não é igualmente avaliada em Aveiras de Baixo ou igualmente avaliada em Valdeperis. E eu sempre me opus a esta matéria. E isto comigo não acontecerá. Obrigada. Inês, já percebi que a maneira como resolveria isto é promover a construção, promover o mercado imobiliário. Desburocratizar os procedimentos, baixar as taxas. A Inês é uma das advogadas mais conhecidas no Conselho. Que ligações é que tem? Também são poucos. Que ligações é que tem na sua vida profissional ao mercado imobiliário? Desde logo, porque efetivamente há muita gente que recorre a mim para fazer imensos contratos, como deve calcular, não é? Mas confirma que é advogado de empresas de construção imobiliária, como Construar? Sim, sou. Não sim. acha que é um conflito de interesses? Querer promover a construção imobiliária e depois ser advogada de empresas que ganham pela construção imobiliária? Olha, se nós formos por aí, formos começar a falar de conflitos de interesses, temos que voltar muito atrás e temos que começar a falar sobre outras questões. Até agora não vejo qual é o conflito que o senhor está a querer chegar sobre essa matéria. Acha que beneficia diretamente da construção porque senão... advogada de empresas de construção imobiliária? Olha, eu obrigatoriamente quando for Presidente de Junta, não é quando for Presidente de Junta que isso já sou, quando for Presidente de Câmara é de lei que obrigatoriamente tem que suspender as funções enquanto advogada. Acho insinuoso aquilo que o senhor está a perguntar, acho insinuoso. E se vamos aqui falar sobre conflitos Acho que está a falar da minha vida profissional, da minha relação com os clientes, acho que é absolutamente insinuoso. O senhor estar a dizer que eu estou aqui a defender uma coisa que é imperiosa e que faz falta para o Conselho, porque tenho clientes que fazem profissionalmente, é isso que porque tenho clientes que são construtores civis, acho insinuoso. E acho que se vamos por esse caminho, acho que uma empresa de construção e que viesse dizer o que nós precisamos é mais construção, não seria também não seria um conflito de interesse? Olha, eu ainda não ouvi nenhum dos candidatos que aqui está à mesa dizer que nós não precisávamos de construção. Claro, mas não ouvi nenhum dos outros candidatos dizer que não precisavam de construção. Mas se quiser falar sobre benefícios de outros candidatos, cá temos que ir por outro caminho.
É só isso que eu lhe estou a perguntar, se o rumo da entrevista é esse. Se o rumo da entrevista for esse, nós vamos para esse rumo da entrevista. Vamos mudar de tema. Não, mas podemos continuar nesse rumo. O senhor é que sabe. Só que se for sobre esse rumo, vamos voltar a esse rumo, se calhar de uma forma muito séria. Eu não tenho mais perguntas sobre este assunto. Vamos falar sobre comércio e emprego. Rui Corsa, um dos objetivos da coligação Sempre ao Seu Lado para a Economia é, estou a citar o vosso panfleto, captar as empresas que nos interessam com emprego qualificado e ambientalmente sustentáveis. Mas segundo a Estratégia Local de Habitação que falámos já aqui, 63% dos desempregados do Conselho não têm sequer a escolaridade obrigatória. Como é que a criação de emprego qualificado ajuda estas pessoas? Vai ajudar sempre. Obviamente que a nossa... Emprego qualificado ajuda pessoas que não têm 12º ano? Temos que as qualificar. Mas isso não é competência da autarquia. Vamos não é? por partes. Aí já não é competência da autarquia. É. O ensino superior é a competência da autarquia? Não, mas a qualificação neste país não é só ensino superior. Uma das áreas que mais necessárias neste momento do emprego no nosso concelho são técnicos de manutenção industrial, que não existem. E é preciso criarmos condições para promovermos essa formação, que não é formação superior, para que os nossos jovens tenham oportunidades que não sejam só carregar paletes. E, portanto, por isso é que nós defendemos no nosso programa da educação, que tem a ver com a educação. O nosso programa é muito interligado e cruza várias áreas, porque estas coisas das políticas públicas não são estanques, têm que ser vistas em várias dimensões. E, no caso do desenvolvimento empresarial, cruza muito com a formação e a política de formação. Nós temos que olhar para o futuro. E olhar para o futuro é dar um futuro novo aos nossos jovens e não olharmos só para a realidade de hoje. Essa realidade traduz a fraca qualidade do emprego que existe neste momento no Concelho. Portanto, quem tem capacidades, competências, conhecimentos para outro nível de trabalho não tem oportunidades no Concelho e, portanto, vai para outros. O que cá sobra é o emprego que existe e, portanto, isso reflete-se. Mas como é que se cria mais emprego? Agora, deixe-me dizer-lhe outra coisa. A Estratégia Local de Habitação, também como foi dito, não é um documento, tem essa designação, mas não é um documento estratégico para a habitação no Concelho. Sim, eu estou a usar os números de lá porque são os números mais recentes que existem sobre este E, assunto. portanto, tem muito a ver com uma realidade muito restrita e concreta de situações de habitação degradada e indigna e todas as pessoas têm o direito a viver numa habitação digna. Mas o que me está a dizer é que não são 63% das pessoas desempregadas que não têm o... Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a olhar... Parece-me tão certo, não é? Sim, eu não discuto esses dados, mas a questão é que você colocou uma questão de sintonia entre o nosso